Shalom, amados e queridos, tudo bem? Bem-vindo a mais um Purpose Café com Propósito. Hoje nós iremos abordar sobre o tema, o desejo no olhar. Talvez você não saiba o quanto isso pode estar sendo impedimento para que você construa a sua casa sobre a rocha. E a famosa frase, né? Aqui a gente sempre deixa uma frase ali para realmente talvez você conheça como ditado popular, mas a famosa frase, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas eu quero aplicar na lição de hoje a seguinte frase: o que os olhos não vê não vira desejo do coração. O que os olhos não vê não vira desejo no coração. Amém? Então você que já segue aí o nosso canal já sabe que agora o tempo da vinheta é para pegar papel e caneta para fazer as suas anotações. Solta a vinheta aí. De volta agora, você que já acompanha o nosso canal, sabe que no final de cada vídeo tem uma indicação de um louvor para que você possa ter revelação mais profunda, te ajudar ali a ter revelação mais profunda dos ensinos divinos que nós estamos compartilhando em cada aula, em cada vídeo. Então, fique aí até o final e pega a indicação e vamos juntos crescer e nos tornarmos pessoa prudente e deixarmos de sermos insensato. Os ensinos divinos vai nos revelar que o adultério se fazia valer quando se cometia realmente o ato de traição. Você conhece talvez a passagem da mulher, por exemplo, que foi pega em ato de adultério e foi levado até Jesus e a lei falava que como essa mulher foi pega realmente em ato de adultério, traindo realmente o seu marido, ela poderia ser apedrejada e morta. E aí você conhece a passagem, Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram, porque em todos eles havia pecado, e em Jesus, que não havia pecado algum, ele poderia apedrejar aquela mulher, mas ele preferiu perdoar. Mas eu só estou citando aqui, não é o tema da lição de hoje, mas só para você poder aí criar uma exegese. Eita, ficou muito teológico, né? Criar uma linha de raciocínio para realmente você ter revelação mais profunda do que nós iremos falar nessa lição. Amém? Mas agora, se olharmos para outra pessoa e desejá-la, já está sendo consumado o adultério. Então, antes era realmente o fato de você consumar de forma física o ato de adultério, a traição. Agora, os ensinos bíblicos, os ensinos divinos, está dizendo que somente de olhar e desejar no nosso coração também já está sendo consumado o ato de adultério. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Vamos lá, está escrito assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Então aqui é algo muito profundo que nós devemos realmente trabalhar em nosso interior, em nossa vida, se nós quisermos realmente construir a nossa casa, o nosso casamento na rocha. Se nós realmente quisermos nos tornarmos cada vez mais prudentes e deixar de ser insensato, nós precisamos praticar esses ensinos. Como lá no primeiro vídeo eu já disse também que a diferença de ser prudente e ser insensato é o quê? É ouvir e praticar. Aquele que ouve e pratica se torna homem prudente, mas aquele que ouve e não pratica, esse se torna insensato e grande é a sua queda, grande é a sua ruína. William, por que você está falando sobre isso? Porque nós vamos ver aqui, fazer algumas ilustrações, só mencionar realmente a passagem de Gênesis que fala de Eva. A palavra diz que Eva viu que o fruto proibido, que não é maçã. William, eu brinco. O fruto proibido, que não é maçã, a Bíblia nos diz que Eva percebeu que ela era desejável aos olhos e boa para se comer. E também Davi, em um momento que era para ele estar em guerra, ele preferiu ficar em casa
e ao sair do seu palácio, ele olhou da sua janela e viu Betseba. Então, quando ele viu Betseba, a Bíblia nos diz que ele olhou e a desejou. E a consequência foi realmente cometer o ato de adultério, de traição. Você conhece a passagem. Então, William, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós devemos cuidar do nosso olhar para que realmente isso não venha se tornar uma tempestade a ponto de destruir a nossa casa, a nossa vida, a nossa família e o nosso casamento. Esse vídeo eu estou falando exatamente sobre casamento. Talvez, William, eu não sou casado ainda, então eu preciso ouvir sobre essa lição? Não. Você vai casar e você vai ver, eu vou dar um testemunho aqui no final e você vai ver como que é importante você saber os princípios realmente de não cobiçar, não olhar, não desejar a ponto que isso vire um sentimento no seu coração, no dia a dia, porque um dia a tempestade vai aparecer com força e você precisa estar aliançado e fundamentado na rocha que é Cristo. Eu, quando estava me relacionando com a minha esposa ainda antes de casar, e a gente decidiu casar, e eu falei e falo para ela durante todos esses anos, e eu gosto de deixar ela bem tranquila, independente do amor que eu tenho para com ela e ela tem para comigo, nós realmente temos uma aliança selada no altar de Deus. O nosso casamento é um casamento abençoado, um casamento saudável, mas a gente não pode falar que as tempestades ou os ventos fortes não vieram sobre nós durante esses anos. E eu estou casado há muitos anos e no final eu vou falar quantos anos. Fica aí na expectativa. Mas uma das coisas que eu falei para ela antes de casar e depois que casamos e de tempos em tempos eu falo para ela é que uma coisa ela pode ficar tranquila que eu não vou traí-la. William, mas você pode realmente afirmar isso? Eu posso, porque uma das coisas, algumas das áreas da minha vida que está realmente sendo estabelecida na rocha é o meu casamento. Porque eu tive uma revelação antes de casar com ela que eu falei, antes que eu tenha uma aliança com você, eu tenho uma aliança com Deus. E eu sei que o dia que eu viesse adulterar, trair você, eu não estaria traindo somente você, mas eu estaria pecando contra Deus. E eu não quero, não desejo pecar contra Deus. William, por que você está falando isso? Por que você afirma isso? Porque se o meu relacionamento com a minha esposa estiver somente baseado no amor que eu sinto por ela e no amor que ela sente por mim, o desejo no olhar para outras pessoas pode fazer com que a casa caia. Você está me entendendo? Então, se eu não blindar o meu coração contra os desejos que vêm através do olhar, e aqui dá para se aplicar também fora do casamento, você vai entender. Mas se nós não cuidarmos do nosso coração, do sentimento e dos desejos que pode vir através de um olhar, o dia que você estiver brigado, acho que casal aqui briga, né? Ou é só eu? O dia que você estiver brigado com a sua mulher porque você fez algo de errado ou ela fez algo de errado, você vai sofrer algumas ventanias. E as ventanias eu quero aqui simbolizar de forma realmente o que acontece no dia a dia de muitos casais. Esse dia, o dia que você sair de casa brigado, o dia que você sair de casa chateado, sabe quais são as ventanias que vão vir para criar uma tempestade? São os chamados e as chamadas novinhas e novinhos. Nesse dia vai vir um novinho e a novinha para cima de você como uma forte tempestade, como uma forte realmente tempestade. E se você não tiver aliançado com Deus e a sua casa não tiver firmada na rocha, a casa vai cair. A casa vai cair, vai trazer destruição para sua casa, para sua família, vai trazer a ruína. William, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que você precisa ter aliança não somente com a sua esposa ou com o seu marido, mas você precisa ter uma aliança com Deus. Porque o dia que você trair, o dia que a casa cair, você não está somente traindo o seu cônjuge, mas você está pecando contra Deus. Então isso também
esse desejo no olhar, por muitas vezes, é impedimento para que a nossa casa seja estabelecida sobre a rocha. Então, se há ainda em você o desejo no olhar, e isso está realmente alimentando, fomentando coisas no seu interior, no seu coração, liberte-se agora. Tire isso do seu coração, porque no dia que a tempestade vier, se você não estiver realmente com essa área da sua vida totalmente fundamentada em Deus, a casa vai cair. E a palavra nos diz: aquele que ouve e pratica. Então entenda aqui o que eu estou querendo dizer. Essa lição de hoje é uma lição muito importante para que o seu casamento, a sua família não seja destruída. Comece hoje a cuidar daquilo que você está olhando. Comece hoje a perceber aquilo que você olha, o que está trazendo para o seu interior, para que você realmente esteja cada vez mais fortalecido em Deus. Amém? Então, aparentemente, parece que esse vídeo foi só para homem, né? Mas mulher também. Os novinhos podem vir aí, então se cuida. Cuida do seu coração, cuida das suas emoções, cuida do seu sentimento, estabeleça a sua aliança, não somente com o seu cônjuge, mas também com Deus. Amém? Como prometido, nessa lição eu quero indicar um louvor que eu já indiquei outras vezes, mas é realmente o que tem a ver, é o Liberta-me de mim, sabe? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu cometo. Então, que você possa se alimentar desse louvor e te ajudar a meditar nesses ensinos bíblicos, ensinos divinos da aula de hoje. Amém? Deus abençoe e fui!